Nós estamos iniciando hoje uma série de comemoração de 7 anos da nossa comunidade. Para quem faz parte do nosso projeto desde o começo, talvez há de concordar comigo que passou tudo muito rápido. Quando nós fazemos uma lembrança, e nessa série nós vamos lembrar alguns causos, alguns acontecimentos, lembrar de algumas pessoas, e que quando a gente pensa em tudo que a gente passou nesses 7 anos, a gente começa a ter, primeiro, a sensação que parece que foi ontem. Também temos a sensação da profunda gratidão que nós temos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa caminhada, por tantas coisas que nós já passamos, tantas alegrias, algumas tristezas, desafios, projetos, sonhos. Enfim, nós vamos tentar juntar um pouco de tudo isso nesse mês todo, contar um pouco a nossa história, para você que chegou há menos tempo, para você que está aqui há não tanto tempo, para conhecer o solo que você está pisando, em que nós cremos. Enfim, esta vai ser uma série para nós explicarmos biblicamente o que nós entendemos ser igreja. Porque uma coisa que ficou para nós claro desde o começo da nossa caminhada é que nós tínhamos um chamado específico aqui para a nossa cidade. E nós queríamos alcançar principalmente as pessoas que tinham algum tipo de dificuldade com a igreja. Sejam aquelas pessoas que nunca tinham colocado os pés numa igreja, por uma série de fatores, sejam aquelas que já tinham colocado os pés em alguma igreja e foram feridos e saíram por algum motivo, ou aquelas que por alguns outros motivos não estavam se enquadrando naquilo que costumeiramente nós chamamos igreja. Então nós sentimos o chamado de Deus há um tempo atrás, para trabalharmos com essas pessoas e então plantarmos uma igreja para alcançar essas pessoas. É claro que, para alcançar pessoas que têm dificuldades com a igreja, nós não poderíamos, em primeiro lugar, reproduzir processos, porque senão nós apenas geraríamos uma outra comunidade igual a todas as outras comunidades, com os mesmos acertos e falhas. Então nós pensamos em fazer algo diferente, com outros erros e com outros acertos, para alcançar pessoas diferentes daquelas que a igreja, pelo menos aqui na cidade de Piracicaba, alcançava desde então. É claro que, quando você faz um projeto como esse, e quando você se dispõe a agir assim, você primeiramente é alvo de muitas críticas. Por quê? Porque tudo que é novo, em tese, assusta um pouco. Qualquer mudança que você faça num determinado caminhar gera críticas, incompreensão. Então é necessário que você caminhe durante um bom tempo para que as pessoas possam ver que aquele caminhar é sério, que aquele caminhar é bíblico, que aquele caminhar é legítimo. Nós chegamos hoje a 7 anos da nossa caminhada, mais ou menos naquele tempo em que as pessoas já não olham mais com susto para nós, a não ser aqueles que têm má vontade, porque você tem 2 tipos de pessoas que olham para a nossa comunidade. Aquelas que olham e veem, é diferente, mas é sério. E aquelas que olham com maus olhos, que não importa o que aconteça. Se Jesus aparecer, ela vai criticar, porque ela é altamente crítica. Isso simplesmente acontece e sempre foi assim. No entanto, nós estamos hoje no momento da caminhada em que nós estamos solidificando algumas coisas, consolidando outras, mas é necessário explicar algumas outras coisas que talvez muitos, por estarem aqui há pouco tempo, não tenham compreendido, e algumas pessoas que acompanham a nossa caminhada também não. E também como um desafio para nós, para reavaliarmos o quanto nós estamos sendo fiéis ao chamado que Deus fez para a gente. Nós vamos começar falando de um tema que desde o começo nos rendeu uma série de dificuldades e até hoje talvez seja o ponto mais nervoso de críticas que nós recebemos das pessoas que nos conhecem, principalmente aquelas que nos conhecem de ouvir falar, que é o fato que nós chamamos da nossa incoerência e do nosso movimento politicamente incorreto. Se você notar, o incoerente está entre aspas, porque nós não estamos assumindo que somos incoerentes. Nós estamos assumindo que parecemos incoerentes para quem vem para cá de maneira desavisada. E
como não está entre aspas, nós estamos assumindo que sim, nós somos uma comunidade cristã politicamente incorreta, com orgulho, porque nós temos uma série de coisas contra o movimento politicamente incorreto e nós vamos falar sobre isso. Há duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção sobre a nossa comunidade para você. A primeira delas é que nós somos claramente despojados. Se você veio aqui de boné, bermuda, short, sunga não. Boné, bermuda, shorts, calça jeans, sei lá. Eu tenho certeza que você nunca foi tratado de maneira diferente pelo fato de estar vestido como você simplesmente gosta de estar vestido. Talvez, eu estou falando talvez porque dizer com certeza seria leviano. Talvez seja a única comunidade cristã da nossa cidade em que o pastor prega de jeans, camiseta. Já preguei de bermuda, na época que a gente não tinha ar-condicionado, e aqui fazia calor, às vezes de 42 graus, já preguei de bermuda e chinelo, só não preguei pelado como algumas pessoas falam por aí, porque aí ninguém aguentava e você não merece isso. Mas, do contrário, já preguei de terno. Não fiz striptease. Eu quero saber o seguinte: se eu falar que não fiz striptease, alguém tem como provar que eu fiz? Tá, eu fiz, mas é dentro de um contexto. É totalmente dentro de um contexto. Obrigado, produção. Quero agradecer. Muito obrigado. Você tem essa filmagem, é isso? Ok, muito obrigado. Mas nós somos despojados. No entanto, é interessante ver como algumas pessoas se decepcionam depois de vir aqui uma ou duas vezes e ouvir aquilo que nós pregamos. Porque várias vezes eu encontro gente que diz assim: nossa, mas vocês pegam pesado em algumas coisas que vocês falam, né? Sim. Nossa, vocês têm uma visão tradicional da Bíblia, né? Sim, temos uma visão extremamente tradicional da Bíblia. Vocês levam a sério algumas coisas que são bem tradicionais no movimento cristão, não só no nosso país, como no mundo todo. Sim, nós levamos muito a sério. De um lado, nós somos despojados. O despojamento faz parte. Mas a incoerência está no fato de que nós somos sérios em nossos princípios e deles nós não abrimos mão. Como, por exemplo, dizer que aquilo que a Bíblia diz que é pecado, e foi pecado ontem, é pecado hoje e vai ser sempre pecado. Nós não negociamos isso. E muitas vezes eu vejo no rosto de algumas pessoas a decepção pelo fato deles estarem buscando uma igreja que tudo pode e ficarem com a ideia de que, puxa, até que enfim Piracicaba uma igreja em que eu vou para fazer tudo o que eu acho que eu posso fazer e vou encontrar apoio para fazer tudo o que eu acho que eu posso fazer. Chega aqui, dança, porque nós não deixamos de nenhuma forma que se confunda o uso de bermuda com a liberalidade para pecar e não ter nenhum problema com isso. Qualquer pessoa que ouve as mensagens, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, os grupos pequenos, sabe que nós somos muito tradicionais na maioria dos pontos bíblicos. Nós não abrimos mão disso. Tem muita gente que diz, olha, tá vendo? Vocês são apenas mais uma igreja. Se a análise é o quanto nós queremos ser fiéis e tradicionais no tato com a Bíblia, sim, nós somos apenas mais uma igreja bíblica, dentre tantas outras igrejas bíblicas que você conhece por aí. Nós somos incoerentes nesse ponto, porque algumas pessoas acham que o fato de nós não usarmos roupa social significa que o nosso coração não está vestido pela Bíblia. E isso não é verdade. Nós podemos estar completamente pelados por fora, mas o nosso coração está vestido pela palavra de Deus, pelas Escrituras, e nós não abrimos mão disso. Algumas pessoas então assustam com o que nós falamos. Várias vezes, eu pergunto para algumas pessoas, quando alguém vem, algum visitante, essa pessoa traz, fala, o que a pessoa achou? Às vezes a pessoa sai daqui e pergunta, nossa, mas sempre vocês pegam pesado assim? Sempre. Porque nós achamos, inclusive, que a Bíblia pega muito pesado. Qualquer pessoa que faça uma leitura sincera da Bíblia se sente esmagado depois de lê-la diante daquilo que Deus requer de nós e diante de como nós somos incompetentes em fazer o que Deus pede de nós.
Mas, em segundo lugar, nós não temos medo nenhum de dizer o que pensamos, mesmo quando isso não é politicamente correto. Porque nós vivemos num mundo que tem esse movimento politicamente correto tentando calar aqueles que querem falar a verdade. O movimento politicamente correto é o movimento mais idiota, covarde, estúpido que alguém possa... aliás, se você é politicamente correto, desculpa, mas você vai apanhar um pouco hoje. Mas ser politicamente correto é completamente anticristão. O politicamente correto vai de algumas coisas estúpidas, como, por exemplo, você não pode mais dizer que eu sou gordo. Assim, porque falar que eu sou gordo é politicamente incorreto. Então você tem que falar que eu sou o quê? Fortinho. Sim. Primeiro, você não sabe se eu sou forte. A gente já tirou um braço de ferro? Não. Então você não sabe se eu sou forte. Já me viu fazendo supino? Não. Também não sabe se eu sou forte. Que mais que o pessoal fala? Encorpado. Porque encorpado é um conceito tão vago, encorpado. Sei lá. Tinha uma merendeira na escola que eu estudava quando era criança. Aquela mulher era encorpada. Aquela mulher tem uma anca. Aquilo sim. Ora, eu perto dela não sou nada encorpado. O que mais que você pode olhar para mim e dizer que eu sou? Robusto. Quer dizer, entra no mesmo conceito do encorpado, né, que não fala absolutamente nada. Veja, o movimento politicamente correto é um movimento feito para você falar algumas coisas sem dizer absolutamente nada, porque ele é vazio de conceitos. Daqui a pouco eu vou ter que falar assim, que eu não sou gordo, eu sou uma pessoa que tem uma ampla, uma pessoa com uma circunferência avantajada. Que resumindo, tudo isso, eu sou o quê? Gordo. A questão é se eu gosto disso ou não. Mas gostando disso ou não, qualquer pessoa minimamente inteligente ao olhar para mim vai falar assim, gordo. Sim. O movimento politicamente correto ele tenta disfarçar algumas coisas evidentes. É gordinho. Gordinho é o quê? Um anão. Eu sou gordo. Se eu tivesse 2 metros de altura, eu seria gordão. Simples. É que assim, a gente vive num momento que, falar isso, pode ser que... Alguém pode até te processar, talvez. Imagine, a Sociedade dos Gordos Unidos. Né? Olha essa mensagem e vai querer processar, tirar essa mensagem do ar, porque nós falamos que gordo é gordo. Que é uma coisa absurda. Vai desde coisas estúpidas como essa, como, por exemplo, você não poder mais falar que algumas coisas que são pecado. Há um movimento tentando calar pessoas que denunciam aquilo que a Bíblia denuncia. E isso é muito ruim. Por quê? Porque quando a gente olha para a Bíblia é categórica nas suas afirmações sobre o que é certo e o que é errado. Só que como nós vivemos nesse movimento politicamente correto, fruto da pós-modernidade, que diz o seguinte, olha, a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade. Então, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, depende do ponto de vista. Isso pode ser real a partir da nossa visão limitada como seres humanos. Mas não se esqueça que quem inspirou a Bíblia é Deus, que não tem a nossa visão limitada, tem uma visão muito maior, infinita sobre todas as coisas. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não estamos olhando para um livro que traz o nosso ponto de vista acerca das coisas, mas o ponto de vista de Deus, que é o ponto de vista correto. Então, quando a Bíblia diz que X é pecado, não há negociação a respeito de, não, mas naquele tempo, como se Deus não soubesse que o nosso tempo chegaria. Por exemplo, se não há verdade absoluta, há um texto da Bíblia que nós, então, talvez teríamos que jogar fora, que é um texto que eu quero projetar aí para você. Lá em João, está escrito o seguinte, respondeu Jesus, Jesus está respondendo a uma pergunta de Tomé. E aí Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso? Jesus. Ele faz uma afirmação altamente politicamente incorreta. Porque Jesus está dizendo que todos os outros caminhos
não são caminhos. Ou então são caminhos ruins, que não levam você a Deus. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Ele não está dizendo, eu sou um caminho. Ele não está dizendo que ele é uma das vidas possíveis, ou uma das tantas verdades existentes. Jesus está tratando de um absoluto. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Ninguém pode fazer a conjectura que você quiser, do tipo, mas se for alguém que nasceu no interior da Namíbia no ano de 1300, eu sei lá, pergunte para Deus o que ele vai fazer com isso. Eu sei que a Bíblia diz, que o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Não há uma exceção, não há uma palavra no texto original da Bíblia que você possa olhar para ele e diz, não, mas essa palavra que Jesus está usando abre um precedente para que talvez outras pessoas... Não! Jesus está sendo completamente absoluto. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há uma negociação sobre isso. Só que essa frase de Jesus é altamente politicamente incorreta e não desce na goela do pessoal do nosso tempo, que quer dizer que está todo mundo certo. Porque assim, tanto o budista quanto tá todo no mundo que está todo mundo certo, eu quero perguntar para você, o que é que você diz dos radicais sírios que crucificaram cristãos nessa semana? Porque os radicais sírios que crucificaram cristãos nessa semana o fizeram crendo que estavam fazendo um favor ao Deus deles. Se todo mundo está certo porque cada um tem um ponto de vista, então nós temos que olhar para aqueles que crucificaram cristãos na Síria e dizer, é a verdade deles. Nada deve ser feito. Simplesmente vamos deixar que eles continuem a viver a fé deles, eles deixam a gente continuar a viver a nossa fé, e está todo mundo feliz. Sem contar que há um outro movimento que diz assim, não, porque no final você tem que fazer aquilo que faz bem para você. Olha, se você analisar bem, ou aquilo que agrada a você, se você notar aquilo que faz bem para você, agrada a você, a maioria das coisas são totalmente pecaminosas. Pega as coisas que você mais gosta de fazer, tem pecado no meio. Aí o pessoal fica dizendo, na televisão dizem isso, o importante é você ser feliz. O que faz um pedófilo feliz? Já imaginou um pedófilo ouvindo na televisão? O importante é você fazer o que faz você feliz. Opa! Já imagina um psicopata? O importante é o que faz você feliz. Não. O importante na história não é o que nos faz felizes. O importante na história é o que é correto. E às vezes, aliás, na maioria das vezes, o que é correto não nos faz felizes. Porque vai contra a nossa vontade de fazer o que não presta. Porque, inclusive, me faria feliz muitas vezes ter matado alguém. Você já pensou quantas vezes você teria sido feliz matando alguém? E não matando assim, sei lá, você pega uma arma poderosa, dá um tiro na cabeça e acaba. Porque às vezes, fala a verdade, você está assistindo um filme, aí o vilão morre com um tiro na cabeça e pensa assim, mas tão rápido. Você já não pensou isso alguma vez? Alguém pensou? Pensou? Nós somos os únicos dois pecadores aqui, que às vezes eu estou assistindo um filme, o cara fez maldade o filme inteiro. E aí, do nada, alguém chega lá e pá! Não! E o negócio de arrancar unha por unha. Fazer tipo um presunto parma do sujeito, tirando lascas. Cadê o estilo Jogos Mortais de matar? Qual Jogos Mortais que tem aquela piscina de seringa? É o 3? É o 2? É o 2, produção. Produção, por favor. É o 2. Quantas pessoas você não teria vontade de pegar no colo? Chegar na beira daquela piscina. Se você não sabe do que eu estou falando, você vai no YouTube e coloca assim, piscina de seringas, Jogos Mortais. Assista a cena. Se você quiser parar essa mensagem agora, você que está assistindo, para saber do que eu estou falando, para rapidinho e volta depois. E jogar uma pessoa ali. Coisa linda. Me faria tão feliz. Não, mas eu não assisti. O Luiz assiste e conta.
A Bíblia diz, numa determinada época de Israel, algo interessante que está em Juízes, capítulo 21, versículo 25. Falando sobre a época, um pouco antes dos primeiros reis serem escolhidos em Israel. A Bíblia diz assim, naquela época não havia rei em Israel. E então, cada um fazia o que lhe parecia certo. E essa é uma das maiores críticas que a Bíblia faz àquela época. Porque a Bíblia mostrou no livro inteiro dos Juízes todas as besteiras que as pessoas estavam fazendo. Por quê? Como não havia uma coordenação central que determinasse ao povo o que deveria ser feito, como não havia alguém delimitando o povo, então cada um fazia o que achava certo. E o livro dos Juízes mostra que num lugar onde todas as pessoas fazem o que cada um acha que é certo, todo mundo faz tudo errado, salvo raríssimas exceções. O pior é que o que a Bíblia diz que é algo ruim, hoje, visto com os olhos da pós-modernidade, é algo muito legal. Quando nós olhamos para essa afirmação, pensando no mundo de hoje, mas não é isso mesmo? Não é assim que nós vivemos? Cada um faz aquilo que lhe parece certo. Nós estamos partindo do pressuposto que seres humanos, como eu e você, somos capazes de definir em todas as esferas da nossa vida o que é certo e é errado. E que nós não seremos tendenciosos para o mal em nenhuma dessas escolhas. Isso, me desculpe, mas é muita ingenuidade. Isso é fruto de gente que não conhece o ser humano. Porque o ser humano não é bom. O ser humano não é essa gracinha que as pessoas estão dizendo por aí. O ser humano não é essa coisa fofa que as pessoas estão explicando por aí. E é claro que para saber disso, a gente não precisa fazer nenhum curso de antropologia avançada. Para saber que o ser humano é ruim, é só fazer uma autoanálise. Faz uma análise da própria vida. Nós somos péssimos, horrorosos. Nossos pensamentos são absurdamente pecaminosos. Nós vivemos numa época em que, por exemplo, falar sobre pecado é ofensivo. Embora a Bíblia diga que o pecado é uma coisa absolutamente ruim e que nos separou de Deus. Embora a Bíblia diga, desde o começo, que quando nós pecamos, ou seja, quando nós decidimos desobedecer a Deus, nós fizemos a opção por viver longe do padrão dele para a nossa vida. Quando Adão e Eva, lá no paraíso, resolveram comer o fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito para não comer, Deus estava dizendo para eles, o que vocês vão fazer é uma escolha entre viver de acordo com a minha vontade ou de acordo com a vontade de vocês. Eles comeram, e essa foi uma decisão humana de falar para Deus, nós queremos viver do nosso jeito, isso é pecado. E a Bíblia diz que como consequência desse ato, todos nós morremos, porque fomos separados da fonte da vida, que é Deus. E a partir daí, todos nós, quer nós gostemos disso, ou quer isso seja politicamente correto ou não, todos nós estamos destinados ao inferno. Aliás, falar de inferno, inclusive na grande parte das igrejas cristãs hoje, é um assombro. Porque, imagina que Deus iria fazer isso. Peraí. Qual foi o trato? Qual foi o combinado? Houve um trato. Gente que diz que Deus não teria coragem de cumprir o que ele disse que iria cumprir, está dizendo que Deus não é plenamente justo em fazer aquilo que ele disse que iria fazer. E ele é. O pecado torna a nossa situação diante de Deus insustentável. Há um texto que eu gostaria que nós dessemos uma lida, que está na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, então Paulo está dando algumas dicas. Paulo é como um mentor de Timóteo. Ele tá dando assim, ele é o cara que chega para Timóteo e fala assim, Timóteo, chega aqui, senta aqui, vamos tomar um café. Então ele chega para Timóteo, ele leva Timóteo para comer um lanche, sei lá. Onde será que Paulo levaria Timóteo? Big Mac não. Big Mac não, porque Paulo tem bom gosto. Não comeria aquelas porcarias que ficam entupindo as coronárias. Ia levar ele com uma picanha, uma costela, uma fraldinha. Ia levar um churrasco, ia acender uma fogueira.
né? Porque naquela época, uma churrasqueirinha improvisada, ia pegar alguma carninha, falar, Timóteo, senta aqui. Ele ia fazer aquele tch, que era uma itubaína bem gelada, né? Que é retrô. E aí eles, então Paulo, né, nas duas cartas que ele escreve a Timóteo, ele dá dicas para Timóteo. Um cara experiente falando para alguém que está começando algumas coisas importantes sobre o ministério. E que eu acho que tem a ver com tudo aquilo que nós fazemos como igreja. Veja o que Paulo está dizendo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Olha que politicamente incorreto. Ele está dizendo que Deus vai julgar a gente. Ai, mal sabe ele que Deus é vovozinha, que no final vai fazer tudo dar certo e que o amor vencerá. Que há de julgar os vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo está usando um termo dizendo, o que eu vou falar é muito sério. É uma exortação solene. Timóteo, presta atenção, porque o que eu vou falar, isso, põe na porta da geladeira o que eu vou falar agora. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Paulo fala para Timóteo fazer algumas coisas que estão fora de moda. Por exemplo, pregar a palavra. É muito mais fácil pregar, sei lá, eu gosto daquelas mensagens, elas não são bíblicas, tá? Mas eu gosto daquelas mensagens tipo, você vai vencer. Você não gosta daquela, você vai vencer? Tem alguns outros jargões que te levam do nada para lugar nenhum, do tipo, você não foi feito, como é que é, cauda? Você não é cauda, você é cabeça. Tem um negócio, eu sempre, assim, é uma coisa assim que os mecanismos dentro de nós não tem muito sentido. Mas sempre que eu ouço alguém falando assim, pregando que você não é cauda, você é cabeça, na hora o meu cérebro canta a cabeça de dinossauro. Sério, é uma coisa automática, é sério. Nunca eu consegui desvencilhar isso. Então o cara tá lá falando, porque você é um vencedor, você não é cauda, você é cabeça. E minha mente, cabeça de dinossauro, cabeça de dinossauro. E aí você não consegue mais parar de cantar aquilo até o fim da mensagem. Pança de mamute, espírito de porco, espírito de porco, espírito de porco. E eu já lembro do Branco Melo cantando. É uma coisa horrorosa. Então é péssima essa pregação, porque além de não falar nada bíblico, me faz ficar cantando cabeça de dinossauro pro resto do dia. Claro que é melhor que beijinho no ombro. Mas tem hora que você não quer ficar cantando cabeça de dinossauro, cabeça de dinossauro, pança de mamute. Muita gente agora vai ficar... Tem muito crente assistindo você falando, o que ele está falando? É a nova música da Cassiane? Imagina Cassiane cantando cabeça de dinossauro. Eu compraria o CD. Prega a palavra. Ao invés de ficar pregando jargão, abre a Bíblia e prega a Bíblia. Eu não sei se você notou algo que nós fazemos aqui em nossa comunidade domingo após domingo. Nós pegamos um texto da Bíblia e fazemos uma pregação da primeira à última palavra dela. Não tentando tirar da Bíblia lições que nós queremos que a Bíblia traga para o nosso coração, mas tirando da Bíblia o que Deus quer para a gente. Que é o que Paulo está falando para Timóteo desde o começo. Timóteo, você não foi chamado para pregar o que você acha das coisas. Você não foi chamado para pregar a sua visão sobre as coisas. Pregue a palavra. Você tem a Bíblia na sua mão. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei, como é que Deus fala? Como é que Deus pode falar comigo? Simples. Você quer que Deus fale com você? Vai para sua casa, chega lá hoje à noite, abre a sua Bíblia e vai ler a sua Bíblia. E de alguma forma Deus vai falar com você. Acontece que nós vivemos numa época que igrejas estão imaginando que vão para o culto esperando uma iluminação especial do tipo, Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para você, vai ler a Bíblia que Ele fala com você. Isso faz, inclusive, com que você não fique dependente de um pastor para Deus falar com você. Porque, deixa eu dizer uma coisa importante. Se você depende de mim para Deus falar com você, você está completamente errado. O que nós fazemos aqui juntos, nos domingos à noite, é uma explanação bíblica para que você ouça, compare com a Bíblia, chegue em casa, estude para ver se é assim, e seja ou não alimentado por ela.
É uma pregação feita de acordo com a necessidade de uma determinada comunidade que caminha em direção a alguma coisa. Mas se você é dependente disso aqui para ouvir a voz de Deus, o seu cristianismo é completamente manco. Porque nós temos a Bíblia em casa. E nós vivemos numa época tão abençoada que você não precisa nem ter a Bíblia em papel na sua casa. Você tem inúmeros sites. Na maioria dos celulares que estão aqui é uma Bíblia. É simples, é fácil. Como nós somos uma comunidade despojada, você está liberado para inclusive ler a Bíblia fazendo o seu cocôzinho. Pode ir lá, tranquilo, está lá. Obrando. Muitas mensagens cristãs já saíram dali. Isso explica porque algumas, inclusive, ele diz, esteja preparado, estude. É inadmissível uma igreja que não estuda a Bíblia. É inadmissível. A tempo e fora de tempo, o que Paulo está dizendo é, não há um tempo certo de pregar a Bíblia, porque todo tempo é tempo de pregar aquilo que Deus quer falar para as pessoas. Repreenda, corrija, exorte, mas olha o que ele diz no final do texto, com toda paciência e doutrina. Porque há uma coisa que nós não podemos esquecer. Geralmente, os pacientes são tão pacientes que são altamente tolerantes para o mal. Eu conheço muita gente que pega, não, nós temos que compreender, e nunca põe o dedo na ferida e são complacentes. Que é aquela coisa assim, você chega e fala, ai, pequei, não tem problema. Dá um abraço. Um abraço. Vou fazer o que? Um momento. Enéas, por favor, vem aqui. O Enéas chegou, confessou um pecado. Eu chego e falo, Enéas, tá tudo bem, viu, querido? Tá tudo tranquilo, tá? Fica aqui. Né? Eu quero dizer para você que por mais bem intencionado que eu seja, esse abraço não curou os problemas dele. Ele não tá sarado. O Marquito me abraçou. Passou o suor em mim. Passou o suor em mim. Toalhinha santa. Agora não peco mais. Só que a gente que entende com toda a paciência, com complacência. E às vezes, o que o Enéas precisa é, Enéas, cara, isso é pecado. Nós vamos caminhar junto para se ajudar nisso. Mas ele não precisa de um abraço. Tem hora que a última coisa que alguém precisa é um abraço. E dependendo de quem se abraçar, você está num rolo depois. Obrigado, Enéas, pelo abraço. Então vai mais um abraço, Enéas. Oh, meu Deus do céu. Alegria. Cantar Como é Precioso depois. Conhece Como é Precioso, a música? É boa, muito boa. A voz de Cassiane, então. E tem um outro problema. Já os da doutrina, às vezes eles são tão duros que ao invés de curar, eles machucam mais. É aquela mãe que ela falou 60 vezes para o filho, não vá lá que você cai e se machuca. O filho foi, se machucou, e ela vai limpar o machucado. Mas como é que ela faz? Ela desconta um pouco da raiva no machucado. Ela esfrega aquilo. E ela fala assim, não, eu estou limpando. Ela está machucando mais. Ela está limpando e machucando mais um pouco com a raiva que ela está colocando ali naquele machucado. Tem gente que às vezes eu ouço e falo, esse cara está completamente certo na doutrina. Mas ele é tão duro que as pessoas vão se voltar contra a doutrina. Porque ele é duro. Ele não é amoroso. Ele é aquele cara que se o Enéas chegasse, que ele dava um soco no estômago do Enéas. Talvez o Enéas não precise de um abraço, mas também não precisa de um soco no estômago. Eu acho que a última coisa que um pecador confesso precisa é alguém virando a cara para ele. É a última coisa. E acontece que às vezes as pessoas na igreja confundem. Há algumas que são cheias de paciência e há outras que são cheias apenas de doutrina. E Paulo está dizendo, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, há uma mescla das duas coisas. Você tem que ser correto com aquela pessoa,
mas também paciente. Nem tanto uma coisa, nem tanto outra coisa. É a via do meio, é o equilíbrio. Para que você não seja tão libertino a ponto da pessoa achar que aquilo que ela faz não tem problema nenhum. Mas também não seja tão duro a ponto daquela pessoa achar que nunca mais ela tem nenhuma chance com Deus. E cá entre nós, às vezes, a gente termina de ver algumas postagens, de algumas mensagens, textos, que você olha para aquilo e você tem vontade de se matar. Eu ouvi uma mensagem esses dias que eu pensei, meu Deus, se eu não sou cristão, eu me matava hoje. Porque qualquer pessoa ao ouvir aquela mensagem, termina aquela mensagem tendo a certeza que vai para o inferno. Certeza absoluta, não tem como. E eu já fiquei em dúvida, eu terminei de ver aquela mensagem, meu Deus, mas será que eu vou para o inferno? Porque agora eu já estou em dúvida. Porque o cara foi tão incisivo, e aí tem aquelas mensagens, assim, essas são as mais legais, que elas são dantescas, que o cara ele faz uma narração de como vai ser o inferno. Alguém já ouviu uma mensagem desse tipo? Por exemplo, o inferno vai ser assim, tem umas coisas bem legais. Eles jogam você num lago de fogo, e você fica lá queimando, mas não morre. Quer dizer, você vira, na verdade, a sarça ardente. Lá de Moisés, que queimava e não se consumia. Tem umas outras assim que, sei lá, o inferno é um sertanejo universitário eterno. A música de ambiente do inferno é Luan Santana, para sempre, não tem como desligar o rádio. Então tem algumas coisas que as pessoas falam sobre o inferno que são horrorosas mesmo. Você fala, meu Deus, mas como que é isso? E tem algumas outras coisas que as pessoas falam sobre o céu também que você pensa, meu Deus. Não, porque no céu nós teremos anjos tocando harpa e cantando para sempre. Nossa. Uou. A gente não vê a hora de chegar, hein? Olha, quem não quer, né? Uma vez eu estava num culto, mas o culto estava tão chato, tão chato. Sabe, era um grupo cantando mal, meu Deus, não sabe como cantava mal. Mas era tudo desafinado, foi um horror, demorou, um calor insuportável. E aí no final, foi uma irmãzinha que falou assim, gente, imaginar que no céu vai ser assim. Não vai! Partindo do pressuposto que Deus tem bom gosto, não vai. Nós estamos apenas ensaiando para o céu. Mas vai ensaiando, viu? Mas ensaia, meu, tá faltando ensaio, tá? E vai ensaiar. Eu acho que a gente vai chegar no céu, a gente vai ter cada surpresa de quem está tocando lá. Eu já tenho umas ideias aí de algumas pessoas que já estão tocando lá. Moça. Isso seria o inferno para alguns. E olha o que Paulo continua dizendo. Ele diz, e é isso que nós cremos como igreja. Acontece que nós conseguimos delimitar que as pessoas são diferentes, então elas não podem ter tratamento igual. Porque quando você trata todas as pessoas iguais, você está cometendo injustiça com a maioria delas. Porque as pessoas não são iguais. Algumas pessoas precisam ser tratadas com mais dureza que outras. Precisam. Uma igreja precisa saber tratar da individualidade. Acontece que nós, às vezes, como igreja, tratamos todos num pacote. É a mesma coisa que se você aqui é filho e tem mais irmãos, você sabe que discurso padrão de pai é assim, eu sempre tratei todos iguais. Ou seja, só foi justo com um. Porque imagina só, se você tem 4 irmãos, vocês são em 5 irmãos no total, e o seu pai diz que sempre tratou todos iguais partindo do que era bom para um. 4 ferrou. Eu sempre dei tudo igual para todo mundo. Porque eles sempre precisavam da mesma coisa? Eu sempre tratei todos igual, mas eles são diferentes. Se você trata igual, ferrou. Alguém foi injustiçado. A igreja também é assim. Por isso, tem a doutrina, para saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo, e tem a paciência para saber tratar com humanidade. E uma das coisas que nós somos constantemente atacados é pelo fato de nós sermos humanos. Só que é muito interessante porque aquilo que mais nos ataca é o que mais nos orgulha. Porque nós gostamos de ser humanos. Aliás, o nosso alvo é sermos tão humanos quanto Jesus foi humano. Mas Paulo continua.
Pois virá tempo, e eu acho que Paulo está falando de 2014. Veja o que Paulo diz, escrevendo para Timóteo há mais ou menos 2000 anos atrás. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. E olha, nosso tempo está cheio de umas crenças loucas. Eu não vou falar algumas porque pode ser que você seja seguidora de alguma delas. Tem uns líderes aí. Tem Henrique Cristo, por exemplo. Eu espero que ninguém aqui seja seguidor de Henrique Cristo. Henrique Cristo. As irmãzinhas. As Henriquetes. A gente descobriu nessa semana, naquela campanha Somos Todos Macacos. Ai, canseira. Que Henrique Cristo é evolucionista. Porque ele também postou uma foto comendo uma banana e falando que somos todos macacos. Quer dizer, Jesus acabou de referenciar, dizer Darwin estava certo. Somos todos macacos. Você já consegue imaginar Jesus chegando do lado de Darwin falando, é nós. Tamo junto. Mas tudo bem. Eu fiz com chocolate mesmo, e daí? Eu faço mesmo. Porque eu acho uma falta de respeito com os elefantes, porque todos macacos. E os outros animais? Porque, biblicamente falando, quais animais foram para a arca? Todos. Então, todos os animais são filhos de Deus. É muito ridículo isso que eu estou falando. Mas no politicamente correto tem sentido, porque é a minha verdade. Se é o que me faz feliz, é estúpido. Paulo está dizendo, cuidado, porque vai chegar um tempo que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, querendo ouvir apenas pessoas que falam aquilo que elas querem, não aquilo que elas precisam. E numa igreja, você não precisa ir para ouvir falar assim, você vai ter vitória. Fala com a sua amiga. Porque a sua amiga, não importa o que você fizer, ela vai falar, isso mesmo. Se você chega para uma amiga sua e fala assim, vou largar do meu, larga mesmo. Se fosse você, já tinha largado faz tempo. Você já notou? Eu vou falar de mulher porque mulher tem isso um pouco mais exacerbado do que homem. Mas, às vezes, você vê algumas fotos em Facebook, por exemplo, e aí o primeiro comentário embaixo, linda. Eu tenho vontade de colocar embaixo, falsa. Porque às vezes, algumas fotos, que a única coisa que a pessoa não é linda. É única. Ela pode ser qualquer coisa. Ela não é linda. E tem aquela amiga que fala, arrasou, hein, amiga? Arrasou mesmo. Ninguém consegue nem olhar para aquilo. É aquilo que você passa no Facebook, você já corre rápido para não sonhar com aquilo. Sem contar que, é claro, aquela pessoa, ela estava mal, porque ela é feia, e ela só colocou aquela foto dela ridícula, um tribufu, para quê? Porque ela sabe que ela tem amigas falsas, que vão escrever o quê? Linda. A pessoa tem o meu corpo, usa um shorts aqui, com um top aqui, então você fica aquela propaganda da Michelin, que é um pneu enorme aqui, umas coisas horrorosas, tudo, é uma coisa feia, cheia de celulite, e aí alguém fala assim, emagreceu? Nossa, tá linda, hein? Aliás, se alguém daqui fizer esse tipo de comentário ou olhar, eu vou colocar embaixo. Você sabe do que eu estou falando. Ir para uma igreja onde a pessoa diz o que você quer ouvir é gostoso, mas não é correto. Pode ser legal, mas não é verdadeiro. Sabe por quê? A gente sabe o que acontece na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira de manhã o bicho pega. Não é? Na segunda-feira de manhã, se você não tiver um cristianismo muito forte, nós estamos completamente perdidos. Não é tão simples assim. Aliás, em nenhum lugar a Bíblia diz que seria tão simples assim.
Nós, a Bíblia diz, somos considerados como ovelhas para o matadouro todo dia. É isso que a Bíblia diz. Um tal Jesus disse, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. O texto de Paulo continua, você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, porque Paulo sabe que isso existe, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aí Paulo usa uma linguagem para falar de que ele mesmo já está na beira, está no bico do corvo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. E aí ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Olha, Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. O problema é que nós achamos que há igrejas combatendo o mau combate. O bom combate a ser combatido é a pregação do Evangelho, que transforma o caráter das pessoas e as direciona a Cristo Jesus. Nós falamos da morte, nós falamos do pecado, mas é importante que nós sempre afirmemos o que Deus fez para consertar a nossa situação. O fato dele ter mandado o próprio filho dele, porque todo sacrifício para Deus tem que ser perfeito. Nós somos imperfeitos. Lembre-se que não há nada que você possa fazer que agrade a Deus. Não há nada que você possa oferecer a Deus que Ele já não tenha. Não há nenhuma oração que seja tão bonita a ponto de Deus dizer, eu nunca tinha pensado nisso. Não! Deus sempre foi perfeito. E só o sacrifício perfeito agrada a Deus. É por isso que Ele resolve a nossa situação mandando Jesus como nosso substituto. Nós não conseguimos fazer o que é perfeito, Ele consegue, então Ele vem no nosso lugar. Quando a Bíblia diz que Ele vai para a cruz, Ele vai como nosso substituto. Nós somos aquele jogador que errou pênalti, que fez gol contra. Nós somos, sei lá, um jogador do Palmeiras. Qualquer que você queira imaginar, qualquer um deles. E aí então o técnico chegou e falou assim, se eu deixar esse cara no campo, não vai dar certo. Deus tirou a gente e colocou Jesus no nosso lugar, e aí Jesus fez o que deveria ser feito, no nosso lugar. E mais, quando a vitória aconteceu, ele diz, a vitória é minha, mas eu quero dar para ele também. Eu quero passar essa vitória para ele também. A Bíblia diz que na cruz Jesus toma o nosso lugar, todos os nossos pecados são lançados sobre ele, e ele paga o preço do nosso pecado. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é perfeito, ele satisfaz a Deus. A justiça de Deus está satisfeita em Jesus. A Bíblia diz que então, 3 dias depois, ele ressuscita, vencendo a morte, porque não há mais pecado a ser pago. Assim, quando eu chego para Deus hoje e confesso algum pecado, esse pecado já está perdoado na cruz. É por isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Combati o bom combate, porque há igrejas que não combatem o bom combate, estão combatendo o mau combate, pregando mais sobre diabo do que sobre cruz. E uma igreja que não prega sobre cruz, uma igreja que não fala sobre Cristo mais do que fala sobre qualquer outra coisa, não é uma igreja cristã. Por mais que no nome dela esteja, por mais que na razão social dela esteja. Paulo diz, eu terminei a corrida. Uma coisa interessante nesse texto é que, você já parou para pensar que não importa só correr? Há 2 coisas fundamentais numa corrida. Correr e... Tem uma outra coisa que você tem que fazer antes. Que é uma coisa simples, que é correr para o lado certo. Porque por mais que você queira, se a corrida diz que você deve correr dali até ali, se você começar ali e for para lá, você pode correr bem mais do que qualquer outra pessoa que correu dali até ali, chegou e beleza. Aí você corre para lá, vai para tudo quanto é lado, a pessoa correu, sei lá, 20 metros, você correu 30 quilômetros, você fala assim, ganhei. Não. Você não chegou? Não, mas eu corri. Não, mas você correu errado. Você correu para o lado errado. O que acontece é que uma das coisas que sempre falaram sobre a gente, desde que a gente começou a nossa primeira reunião em junho de 2007, na casa do Nando e da Galega, sem mais ou menos saber, nós estabelecemos uma coisa sobre a nossa igreja. Nós teríamos sempre poucas atividades. Poucas. Nós seríamos uma igreja que você, participando de todas as atividades dela, que nós oferecemos para você, é convidado a sair de sua casa 2 vezes na semana e não mais que isso. Ou seja, uma reunião de um grupo pequeno e o encontro comunitário do domingo à noite.
Nós não queremos mais que isso e não incentivamos mais que isso. Por quê? Porque você tem família, porque você tem trabalho, porque você tem amigos, porque nós queremos que você saia comer um lanche com as pessoas, comer pizza com as pessoas, as pessoas. Tudo que você quiser fazer tendo relacionamento, influenciando pessoas com relacionamento. Porque nós achamos que é importante correr. Mas correr para o lado certo. E quem corre para o lado certo não precisa ficar correndo para tudo quanto é lado. O problema é que quando a Bíblia diz que Paulo terminou a corrida, ele está dizendo, não, o importante não é apenas correr, mas é correr do lado certo. Não é fazer muito, mas fazer o que é certo. Porque geralmente quem faz muito não faz nada bem. É inadmissível uma igreja que tire você de casa de segunda a segunda. Porque você tem esposa, você tem marido, você tem filhos. E uma igreja cristã não pode tirar de você do convívio da sua casa, influenciando e amando as pessoas que Deus colocou na sua vida. A Bíblia diz, como um dos maiores mandamentos para cristãos, ide e pregai o evangelho. A igreja fecha você dentro de 4 paredes, fazendo com que você não tenha como cumprir o maior mandamento da Bíblia, que é vá. Nós não faremos isso. Não faremos isso. Algumas pessoas falam assim, quando é que a gente vai fazer programação de sábado? A gente já tem um encontro de casais uma vez por mês. Se você é casal, quiser vir, aparece aí. A gente podia fazer, sei lá, qual é que é a produção? É o culto? Como é que era? Tipo uma balada. É um culto assim. Sabe aqueles cultos que crente gosta? Sim, traz uma banda legal, um pregador legal. O que depender de mim está amarrado. Quiser fazer, pode fazer. Não me convide e nem vá pedir a chave do ajuntamento, que eu não vou dar. Quiser fazer, pode fazer. Faz na sua casa, convida um pessoal. Agora, churrasco. A gente achou legal, sempre achou legal o churrasco. No churrasco as pessoas conversam, as pessoas trocam experiência. Paulo diz, guardar a fé, porque é claro, não adianta fazer tudo isso ao preço da própria fé. Aliás, muita gente perde a fé ao conhecer os porões da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou terminando. Eu estou cansado de gente com medo de se envolver com a igreja, porque quando se envolveu, se ferrou. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Uma vantagem que nós queremos dar a você é que você nos conhece de cara. Porque qualquer pessoa que já veio aqui e ouviu a mensagem que é gravada sabe que não tem edição. Todas as besteiras que às vezes escapam aqui, porque é uma mula falando, a gente não corta, vai para a internet. Porque a gente quer que você saiba exatamente com quem você está lidando. E nós jamais vamos filtrar isso. Porque é isso que nós somos. Nós não queremos que você venha para cá enganado. Do tipo, eles mostraram alguma coisa que no fundo eles não são. Não, nós somos assim. Porque nós não queremos mostrar a sala da nossa casa. Você já viu quando você vai na casa de alguém? Você conhece a sala, não é? Você vai lá, a sala está arrumadinha. Dependendo, a pessoa até te leva na cozinha. Então tem 3 lugares da casa que a pessoa lava e limpa muito bem quando você vai para lá. Sala, cozinha e banheiro. Não é? Você já viu alguém falando assim, corre lá na despensa e arruma a despensa porque vem visita. Ou aquele quartinho no fundo, ai meu Deus, arruma o quartinho do fundo porque vem visita. O que nós queremos dizer para você é que quando você entra por essa porta e vem para o nosso culto, você já entra direto no quarto de despensa. E a gente não arruma ele. Porque senão, quando você vem para um ministério e começa a conhecer mais a fundo as pessoas, você ia se decepcionar. Ia conhecer os porões, então você já entra no porão mesmo. Tem lugar para tortura, tem um monte de coisa. Aqui, quando você chega, a gente apresenta a sogra para você. Para que você não seja mais surpreendido negativamente de forma nenhuma. Nós não temos nenhum problema em dizer que nós, sim, temos alguns pecadores que não são aceitos em outras igrejas. Temos. E não temos nenhum medo de dizer que eles não são piores do que qualquer um de nós. Não temos. E nunca vamos ter. Por quê?
Porque nós não temos vergonha de quem nós somos. Se é uma coisa que Deus nos ensinou, é ter orgulho do que Ele fez em nós. Porque nós não vamos rejeitar o que Deus fez em nós. Sim, nós somos uma igreja de gente tatuada com um piercing. Aliás, para quem não sabe, eu não vou mostrar, mas fazer uma revelação. Para quem não sabe, o pastor da igreja tem tatuagem. Tá aqui, ó. Tá embaixo dessa manga. Eu tenho Alfa e Ômega tatuado aqui, que significa o amor maior da minha vida, e o nome das outras 3 mulheres que também fazem na minha vida: Débora, Júlia e Luísa. É o amor maior que dá sentido aos demais amores da minha vida. Está tatuado aqui. Só não tenho piercing porque... piercing eu já não tenho coragem. Piercing... Eu tenho no umbigo, mas aí... Umbigo eu tenho. No umbigo... Mas porque aí já não tem jeito de não ter, né? Eu vou ser igual aquela propaganda, né? Amor, surpresa. Tem uma propaganda, um gordo... do Poço Ipiranga, né? Um gordo fazendo isso. Algumas pessoas viciadas aqui? Sim. Aliás, você que nos critica dizendo que há pessoas viciadas no juntamento, vai começar pelo pastor que é viciado em comida. E é mesmo. Eu quero dizer para vocês que eu não como apenas quando eu estou com fome. Porque se eu comesse apenas quando eu estou com fome, eu não seria gordo. Eu sou ansioso, eu como para tentar suprir um espaço que na verdade não é no estômago. Isso é um pecado. Porque qualquer espaço deveria ser preenchido por Deus, que sacia minhas necessidades. Mas como eu não sou pleno nisso ainda, eu tento colocar picanha no lugar de Deus. Isso é um pecado. Então nós somos uma igreja e uma diretoria aqui da nossa igreja, presbíteros e diáconos, que não tem crise quando alguém chega aqui e fala que é viciado. Porque na nossa diretoria, sei lá, quem não é viciado? Não me vem ninguém à mente agora que não seja viciado em alguma coisa. No ajuntamento há pessoas com desvios sexuais. Olha, eu diria que 90% delas. As outras 10% eu não conheço tão bem ainda, então não posso afirmar. Mas eu diria que sim. Sim. Eu quero dizer que sim. Há homossexuais no ajuntamento. E há heterossexuais. É um problema. Heterossexual dá um problema, meu Deus do céu. Porque é irmão que fica olhando para a irmã. Aqueles olhares libidinosos, sabe? Ai, meu Deus do céu, é terrível. É fornicação pra lá e pra cá. As pessoas fornicam. Pra quem não sabe, fornicar é transada. Uma transada fora dos padrão. As pessoas aqui dão umas fornicadas. Meu Deus, como as pessoas gostam de fornicar. Eu diria assim que sim. Nós somos uma igreja que as pessoas têm dificuldades na área sexual. Uma grande parte, inclusive dos não casados aqui, se você fizer uma busca na carteira delas, tem cartão de desconto de motel. Que elas não pegaram para presentear o pastor. Do tipo, eu quero que o pastor e a Débora tenham uma noite caliente. Então eu vou imprimir esse 30% do Romanos Motel e vou passar para eles. Fica a dica. Não. Imagina. É verdade, nós temos pessoas que têm problema com o mesmo sexo. E nós temos mais uma pancada de gente que tem problema com outro sexo. Diante da Bíblia, está todo mundo no mesmo saco. Todo mundo. Aí o pessoal vai dizer assim, o ajuntamento é a igreja dos gays. Você já deve ter ouvido isso. E desculpa estar dizendo isso com todas as letras. Mas eu quero dizer que isso não nos atinge, sabe por quê? Porque como pastor, eu tenho orgulho das pessoas que eu pastoreio. Tenho orgulho mesmo. Aliás, quer me deixar feliz? Você que tenta nos ofender? Se um dia eu estiver na fila de qualquer mercado aqui, e você quiser tentar me ofender, fala assim, o pastor dos gays ali. Eu garanto para você me fez ganhar o dia.
Você me fez ganhar o dia. Você não precisa falar mais nada. Eu já vou voltar feliz o suficiente para casa. Porque significa dizer que aqueles que não tinham igreja têm igreja. Ou seja, aquilo que Deus colocou no meu coração há muitos anos para fazer, foi feito. Eu tenho orgulho das pessoas que eu pastorei. Em nenhum momento, qualquer dessas pessoas, sejam héteras ou não, viciadas ou não, gulosas ou não, palmeirenses ou não, me ouviu falar que pecado não é pecado. Não. Mas mais uma vez, a igreja não pode matar nenhum deles por causa disso. Não pode. Então, para quem não aguenta isso, uma frase que já ficou famosa nas nossas histórias, o pessoal toda vez fala, para quem não aguenta isso, para nós é muito simples falar, sim, a porta da rua é serventia da casa. Ah, e para aquela pessoa que sempre espalha por aí, que viu duas pessoas do mesmo sexo se beijando não sei aonde com a camisa do ajuntamento, eu poderia dizer muitas pessoas não casadas, não do mesmo sexo, de tantas outras igrejas que são vistas em porta de motel. Fim de semana, após fim de semana, após fim de semana, após fim de semana, e algumas depois do culto. Simples assim. Simples assim. Eu estou dizendo que está todo mundo certo? Não. O que eu estou dizendo é que nós sempre falamos aqui, vamos falar sobre isso profundamente na semana que vem. Diante de Deus, todos nós estamos ruins. É por isso que vem Jesus para consertar a nossa história. É por isso que existe a cruz. Todos nós, sem Jesus, estamos perdidos. Aqui a gente nunca vai esconder porão, não. Nunca. Aqui porão é oferecimento da casa. Você ganha de couvert. Conheça o porão, depois veja se quer ir para a sala. E na sala a gente serve giló às vezes. O texto termina, Paulo dizendo assim, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, era uma conversa de duas pessoas sobre mim, com eu do lado. Era uma reunião de líderes cristãos da minha denominação. E alguém brincou, falou assim, por que você não convida o Marquito para pastorear a sua igreja? E a outra pessoa falou assim, ah não, ele não quer saber de igreja. Era uma conversa do tipo brincadeira ofensiva, para tentar chutar o estômago de alguém que, beleza, nem me pediu. Uma das coisas que eu aprendi nesses 7 anos de ajuntamento é amar a igreja. É amar a igreja. Eu amo a igreja. Não porque ela é correta, porque ela é igreja. Porque ela é assim. Eu amo a igreja porque ela dá problema. Amo a igreja porque as pessoas são disfuncionais. Amo a igreja porque as famílias têm problema. Eu amo a igreja porque ela é real. E amo a igreja porque ela é de Cristo. E amo olhar para esse texto e ver que um dia Deus vai nos receber e falar assim, muito bom. Eu amo saber que um dia nós todos vamos estar reunidos no céu, festejando tudo isso. E que a comemoração de 7 anos do ajuntamento diante da festa que vai ser o céu vai ser uma coisa tão estúpida, mas tão estúpida que a gente nem vai lembrar desse dia. Eu amo saber que um dia a gente vai estar diante dos reis, olhando um para a cara do outro, sabendo que valeu a pena. E o que a Bíblia diz, nós teremos reservado para nós uma coroa de justiça que o Senhor vai dar naquele dia.
E não somente a ele, Paulo, mas também a todos que amam a sua vinda, ou seja, corremos, guardamos tudo o que precisávamos guardar, e um dia Deus nos coloca no pódio. Jesus foi lá, fez o gol, mas computaram para nós, não porque o nosso advogado é o advogado do Fluminense. Onde sãos e ex-viciados estarão juntos. Dobrarão os seus joelhos diante do Rei dos Reis e reconhecerão a glória dele para sempre. Vai chegar esse dia, onde a gente vai redescobrir que ser igreja é a melhor coisa do mundo. Uma igreja incoerente, politicamente incorreta, mas acima de tudo, bíblica. Bíblica. Eu espero que Deus nos ajude nesse processo. Espero que você se orgulhe de fazer parte desse processo. E o faça sempre para a glória de Deus. Sempre para a glória de Deus. Deus, obrigado por sermos igreja. Obrigado por sermos uma igreja pecadora. Porque quando nós nos achamos muito santos, nós nos afastamos do Senhor, porque começamos a caminhar de acordo com aquilo que nós achamos que merecemos. Livra-nos disso. Faz-nos dependentes do Senhor. Sempre. Que o nosso despojamento, nós mesmos não o confundamos com libertinagem. E que jamais nos calemos em dizer aquilo que é a verdade do Senhor. Que a nossa comunidade, que a frase amar o pecador sem amar o pecado, não seja tão falsa como tem sido até aqui. Seja verdade, para a glória do teu nome, como reflexo do amor de Jesus. Onde todos são aceitos, não porque são bons, mas porque são redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém e amém.